Olá, eu sou o professor Bevan e hoje nós vamos tratar sobre o ICMS, um dos impostos de maior representação para os estados, o imposto que representa o maior peso na arrecadação nacional, entre os impostos federais, estaduais e municipais, somando-se a totalidade que arrecada nos estados, de fato, é o tributo de maior peso, e principalmente porque ele é um tributo sobre consumo, naquela sistemática em que o contribuinte, que é o sujeito que comercializa, ele repassa para o custo da mercadoria, para o custo do serviço comercializado, o valor do ICMS. E aí ele vai incidir indiretamente sobre o custo da mercadoria ou do serviço e vai ser suportada a carga pelo seu consumidor. Então, nós vamos trabalhar em linhas gerais, o ICMS em suas características constitucionais e suas características em lei complementar. Nós não vamos adentrar no detalhe da legislação estadual, a não ser um ou outro exemplo, até porque nós temos 27 legislações diferentes, com regulamentos específicos, mais de 1.000 dispositivos legais em cada estado para se tratar, e isso torna um dos tributos também mais complexos do nosso sistema tributário nacional. A partir, por exemplo, se nós observarmos o artigo 155, é um dos maiores artigos da Constituição e reservam o parágrafo 2º para tratar apenas de detalhes e disciplinamentos do ICMS. E é um dos tributos que gera maior conflito em termos de guerra fiscal, sendo minimizados nos últimos anos por medidas de contenção, através de reuniões de conselho de administradores fazendários estaduais, mas continua sendo objeto de muita disputa entre os estados. Mas não vamos adentrar nessas questões muito específicas, porque o nosso objetivo é dar um delineamento acerca de, digamos assim, caráteres gerais do imposto, para que nós possamos compreender, em linhas gerais, esse tributo. Então, veja, o ICMS ele é um imposto estadual, está lá disciplinado no artigo 155 da Constituição, e ele tem a seguinte denominação: imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Resumindo, ICMS. Então, isso é o que dispõe ao artigo 155, no inciso 2º da Constituição. É um tributo de função predominantemente fiscal, ou seja, arrecadatória, o que não afasta a possibilidade de ser utilizado como característica de extrafiscalidade, para intervir em determinados setores, estimulando, desestimulando ou regulando o mercado. Mas a função precípua desse imposto é gerar receita. Esse é um imposto que vem sendo alvo, inclusive, das atuais propostas de reforma tributária, que se pretende transformar o ICMS em uma espécie de IVA, no modelo europeu, Imposto sobre Valor Agregado. E dentre as propostas que estão mais avançadas nesse sentido, é o que cria-se um chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que condensaria o ICMS com alguns impostos federais e pensando-se também em juntar, fazer uma fusão com o imposto sobre serviço municipal. Mas a gente está sendo objeto de discussão no Congresso e ainda não está nada aprovado, apenas está em discussão as PECs que estão tramitando no Congresso Nacional. Então, veja, o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, no inciso 3º, ele diz que a utilização com função extrafiscal ela pode ser feita por conta do caráter seletivo do imposto, ou seja, os produtos mais essenciais eles podem ter suas alíquotas reduzidas para possibilitar o acesso a esses produtos pelo cidadão. Por exemplo, o Estado pode optar, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, por uma redução drástica do ICMS ou até isentando dos produtos que sejam necessários para aquisição, como equipamentos médicos para o tratamento da Covid, medicamentos, eventualmente, que sejam utilizados no tratamento da doença provocada pelo coronavírus,
cestas básicas para ter acesso às pessoas à aquisição a um baixo custo de alimentos para esse momento de isolamento que nós estamos vivendo. Então, são medidas que podem ser tomadas com autorização constitucional nesse caráter extrafiscal do tributo, aplicando esse princípio da seletividade, a razão da essencialidade de determinados produtos. E aí, esse exemplo que nós estamos vivenciando agora. Qual o fato gerador do ICMS? Observe-se que, antes da Constituição de 88, nós tratávamos do ICM, que era apenas o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. A Constituição de 88 ela ampliou o espectro de incidência do ICM e passou a absolver ou transferiu para os estados a responsabilidade ou a competência para a tributação de alguns serviços que antes eram tributados pelo Imposto Municipal sobre Serviço. E aí foi acrescido esse S de serviço, passou a ser ICMS e não mais ICM. Esse S corresponde aos serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de serviço de comunicação. O que significa? Se o transporte for dentro do município, das fronteiras do município, esse transporte será tributado pelo Imposto Municipal sobre Serviços, o ISS. Se o transporte transpor as barreiras, transpor os limites territoriais do município, então nós teremos a incidência, a competência de incidência do ICMS que será pago ao Estado. Então, essa é uma questão de fixação de competência, de modificação de competência nesse imposto agora que absolve, desde 88, os serviços de transporte, quando seja intermunicipal, interestadual, e o serviço de comunicação. Então, quem vai descrever esse fato gerador desse imposto com detalhes, as suas características, vai ser a lei. Lembrando que quando nós falamos em fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo, alíquota, nós temos que a Constituição ela traz um arquétipo para cada tributo, e esse arquétipo deve ser seguido pelo legislador federal, estadual ou municipal na criação do tributo. A competência para a instituição do tributo está na lei estadual, federal ou municipal. No caso do ICMS, uma lei estadual ou distrital, se nós estivermos falando do Distrito Federal. A Constituição apenas fixa a competência. Então, a lei estadual que instituiu o ICMS, cada lei estadual de cada estado, ela vai discriminar, vai apresentar o fato gerador do respectivo imposto estadual sobre a circulação de mercadoria. Então, observando que essa lei vai ser submetida às normas da Constituição e também da lei complementar que se refere ao artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. Então, existe uma lei complementar que regula o ICMS para evitar os conflitos de competência entre os diversos estados, como também entre o estado e os municípios, no que possa haver um conflito de competência. Nós temos o decreto 406, que estabelece essas normas gerais em 68 para o ICMS e ISS, e foi substituído, no caso do ICMS, pela Lei Complementar 87 de 96. Então, o que é que estabelece a Lei Complementar 87 de 96? Ela estabelece as regras gerais para esse imposto, e dentre elas, eles apresentam aqui os fatos geradores possíveis, ou seja, aqueles que a legislação estadual de cada estado poderá seguir na instituição, na cobrança desse imposto. Então, vai lá. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, ele já fixa que a competência para a cobrança sobre esse tipo de alimentação em bares e restaurantes é do ICMS, então não se trata de serviço tributável pelo ISS. A circulação de mercadorias, em geral, é tributada pelo ICMS. 2. Prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então, qualquer tipo desse transporte, que seja intermunicipal ou interestadual, submete-se ao ICMS. Prestação onerosa do serviço de comunicação, mais o item do S do ICMS, por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, a repetição e a ampliação da comunicação de qualquer natureza.
também vai se submeter ao imposto estadual. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária municipal. E isso, por um período, ainda gerou uma disputa entre estados e municípios, que só veio a ser resolvida com a Lei Complementar 116 de 2003, que regulamentou com maior riqueza de detalhes, com maior abrangência, o imposto municipal sobre serviços, e aí veio dizer de forma mais clara quais os serviços que teriam a parte do serviço, que seriam os produtos, as mercadorias tributadas pelo ICMS, e a parte que seria só de serviço, e aí de forma complementar a essa disposição da Lei Complementar 87 de 96. Então, por exemplo, se nós estamos diante de um serviço de construção civil, ficou estabelecido na Lei Complementar 116 que o serviço de construção ele estaria sendo tributado pelo ISS, ressalvado as mercadorias fornecidas pelo prestador de serviço. Então, a areia, o cimento, o pré-moldado, tudo que fosse utilizado, as mercadorias que fossem utilizadas na edificação e empregados na obra serão tributados pelo ICMS. Então, do custo total da obra, retira-se esse material empregado, porque ele será tributado pelo ICMS, ou melhor, já foi tributado pelo ICMS, e tributa-se só a diferença pelo imposto municipal sobre serviço de qualquer natureza. Então, isso ficou melhor disciplinado na Lei Complementar 116. Outro fato gerador possível do ICMS é o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviço de competência municipal, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Na verdade, é o exemplo que eu falei há pouco, né? Essa segunda hipótese aqui. Então, quando o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço que não esteja compreendido na competência municipal, é o item 4. E o item 5 é esse caso, quando a lei complementar disciplina quais seriam as hipóteses de incidência para o imposto municipal, no caso o ISS. Outro fato gerador possível é a entrada de mercadorias importadas do exterior por pessoas físicas ou jurídicas, ainda quando se tratar bem destinada ao consumo ou ativo permanente do estabelecimento. Então, veja, a importação de mercadorias, ela também será tributada pelo imposto estadual. Então, essa entrada da mercadoria em território nacional também será fato gerador do imposto, seja o importador pessoa física ou pessoa jurídica. Isso há muito foi debate nos tribunais superiores sobre a incidência ou não desse imposto, sobre a constitucionalidade ou não desse dispositivo, porque compreendia-se, os defensores da tese defendendo o contribuinte, que pessoa física que adquire mercadoria do exterior está adquirindo não com a finalidade mercantil, que seria um elemento caracterizador do ICMS, mas com a finalidade de aquisição como consumidor final, destinatário final. Então, não haveria mais que ser tributado pelo ICMS. Só que foi pacificado o entendimento de que isso é possível, sim. Ficou determinado, como a doutrina chama, de uma ficção legal, para equiparar os produtos importados ao custo de aquisição dos produtos nacionais, já que um produto nacional sofre a incidência do imposto estadual sobre circulação de mercadoria, e se adquirisse um tributo de outro país e não houvesse a incidência do ICMS, teríamos um descompasso na tributação que poderia provocar uma concorrência desleal. Então, essa equiparação vem nesse sentido. Outra hipótese de fato gerador do ICMS está aqui, nesse item que fala dos serviços prestados no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Então, quando o serviço de transporte se inicia no exterior, que venha a se concluir aqui, ela também sofre a incidência do ICMS. Outra hipótese é a entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes, e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações estaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.
Então, essa energia que nós utilizamos aqui em nossas residências, em nosso escritório, em nossos estabelecimentos, elas são adquiridas de uma transmissora de energia. A companhia de energia, quando transmite essa mercadoria, ela vem e cobra sobre o consumo o ICMS, que vem aqui destacado na conta de energia. Deixa eu me ver se eu tenho aqui esse detalhamento, se é possível nós identificarmos. Então, quando nós recebemos o detalhamento de energia, vem aqui destacado o ICMS incidente sobre esse consumo. E aí ele já deixa evidente que esse custo desse imposto foi repassado para o consumidor. Então, o consumidor fica responsável pelo recolhimento, não pelo recolhimento, pelo custo, o encargo desse imposto, como em qualquer mercadoria adquirida. Não é diferente no caso de energia elétrica. Apesar de que fique claro que quem é o contribuinte, formalmente dizendo, desse imposto, é a companhia que fornece o serviço. O consumidor, ele é apenas o que pode se chamar de um contribuinte indireto, que ele vai, a partir do momento que ele paga sobre o valor do consumo, ele vai indiretamente estar contribuindo com o ICMS, já que ele repercute no preço do produto. O artigo 3º dessa Lei Complementar 87, ela vai nos trazer as hipóteses onde não pode haver incidência do ICMS, até fazendo referência às disposições constitucionais que tratam dessas hipóteses de não incidência. E aí nós apresentamos alguns detalhes sobre todas as características do fato gerador. Quando nós falamos aqui em operações relativas à circulação de mercadoria, o fato gerador do imposto, é importante que fique claro, são os atos e negócios, independente da natureza jurídica, que impliquem mudança de propriedade. Então, não é a circulação em que eu tenho um estabelecimento no centro da cidade e vou transferir algumas mercadorias desse meu estabelecimento para um outro estabelecimento que eu mantenho uma filial lá num determinado bairro dessa mesma cidade. Ou até que eu transfira para uma filial que eu tenha em outra cidade, aqui dentro do estado. Então, se eu transferir de um estabelecimento meu para outro estabelecimento meu, de uma matriz para filial ou de filial para filial, não houve mudança de propriedade. É o que aqui logo abaixo nós tratamos sobre a natureza mercantil da operação. Então tem que ser tratado como mercadoria, que está transitando uma mercadoria. Tá? Então, se a transmissão, se a transferência, se a circulação, ela não for uma circulação mercantil, não há incidência do ICMS. Se uma pessoa jurídica A transfere os seus produtos para uma pessoa jurídica B, houve mudança de propriedade. Então, há incidência do imposto. Tá? Se eu tenho, porém, uma matriz aqui no estado e transfiro a mercadoria para uma filial que eu tenho em outro estado, aí, por haver interesse comum entre os dois estados, nesse caso, mesmo não havendo a transferência mercantil ou mudança de propriedade, a legislação estabelece que aí sim haverá incidência do imposto em razão de haver um interesse de dois estados por essa circulação. Apesar de eu entender, nesse caso, que não haveria uma circulação mercantil e não faria jus à cobrança do ICMS. Então, veja que mercadorias pressupõem um produto que está sendo comercializado. Então, quando fala em circulação de mercadoria, não é circulação de bem. Eu não estou transitando com minha mala, com os meus bens, circulando por aí quando eu estou fazendo uma viagem ou estou andando, me deslocando. Não. É uma circulação mercantil. Aquele produto tem que ficar caracterizado como produto que está para ser objeto de venda. Tá? Então, se eu circulo com os bens próprios, eu não preciso pagar. Professor, você pode perguntar. E se eventualmente eu precisar de me mudar de um estado para outro e eu estou com meus bens, não são mercadorias, e eu vou lá e a fiscalização me identifica como esses produtos e quer cobrar o ICMS por achar que são produtos que eu estou conduzindo para a comercialização. Existe um procedimento que alguns estados adotam com uma nota fiscal avulsa, que você pode emitir essa nota para circular com esses bens de mudança. Então, você vai
caracterizar que esses bens que você está circulando são bens próprios e não mercadoria. Você apenas está em trânsito, está em mudança. Assim eu fiz em 2003, quando eu me mudei para o estado de São Paulo, para fazer minha pós-graduação lá, e conduzindo os bens que eu tinha meus, como roupas, calçados, livros. Eu fui passar um ano morando naquele estado, e aí eu fiz esse procedimento. Foram levados esses produtos que não são mercadorias, foram levados esses bens via transportadora, e aí eu fui na Secretaria do Estado aqui à época que exigia essa nota fiscal avulsa para poder conduzir esses produtos, esses bens que eu estava levando. E esse é um procedimento que pode ser feito para descaracterizar a natureza de mercadoria desses produtos. Quando se trata em prestação de serviço dentro do espectro de incidência do ICMS, são serviços relativos, aqueles serviços relativos ao transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, como já dissemos há pouco. Então, deve ser caracterizado pela onerosidade. Então, por exemplo, se há um transporte de carga própria, numa condução, não está havendo onerosidade ou custo nesse serviço, então não há que se falar em tributação pelo ICMS, tá? Aí você pode dizer, professor, então quer dizer que se o próprio fornecedor entrega a mercadoria, ele não vai ser tributado pela parte de transporte? Em alguns casos, de fato, isso não acontecerá, incidência, tá? Aí, sigamos aqui adiante. Quem será o contribuinte? Então, se o imposto tem todos aqueles fatos geradores possíveis, são cerca de 12 fatos geradores possíveis, qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade, e aí quando eu falar em habitualidade, eu vou retomar para um aspecto que nós deixamos de lado aqui, sobre uma questão da aquisição de mercadoria para o ativo fixo. Então, quando há aquisição de mercadoria para o ativo fixo, para consumo da pessoa jurídica, também há a incidência desse imposto, mesmo não estando sendo adquirido para o ativo fixo, não sendo adquirido para comercialização, haverá incidência pela natureza mercantil da empresa adquirente. Então, se uma empresa, um comerciante qualquer, ele adquirir produtos que vai compor seu ativo fixo, ou seja, não está adquirindo para comercializar, por eventualmente ele poder retirar isso do ativo e fazer a venda desse produto, haverá incidência do imposto na aquisição desse produto também. Tá? Então, os contribuintes, qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize o intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou de prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É a redação do artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96. E aí vem aquela ficção legal que eu falei há pouco, sobre considerar a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadoria ou bem do exterior, seja qual for a sua finalidade, será também objeto da tributação do imposto. Que seja destinatário de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, que também é hipótese de incidência lá do imposto de importação. Adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e de energia elétrica. Também são tributados pelo ICMS, por ficção legal. E aí um detalhe, energia elétrica é considerado bem móvel. E como bem móvel vai ser uma mercadoria em circulação. E um detalhe sobre a forma de cobrança é que já há algum tempo o ICMS ele vem crescendo e hoje é generalizado a sua cobrança na forma de substituição tributária. Ou seja, ao invés de eu cobrar do contribuinte o imposto, eu cobro de um substituto, sempre que for mais recomendável para facilitar a arrecadação desse imposto. Por exemplo, o que seria mais fácil? Cobrar um imposto sobre circulação de mercadoria, sobre combustível,
de cada posto de combustível em que abastece, cobrando e medindo o consumo, a venda na bomba, no bico, como poderia dizer, ou cobra lá da distribuidora, que já fornece para um universo de postos que vão fazer essa distribuição. Então, é muito mais fácil, por relação lógica, eu cobrar o ICMS já lá na distribuição. Então, quando a mercadoria sai da distribuidora, é pago o ICMS devido pela circulação dela e o ICMS devido pelo posto de combustível já de forma antecipada. Então, o fato gerador, circulação de mercadoria pelo posto ainda não aconteceu, mas em razão da substituição tributária, ele vai ser cobrado já na fase anterior da circulação, dentro daquela sistemática da tributação progressiva. Então, eu vou, de forma, cobrando de quem está atrás de mim nas etapas de circulação do produto. Então, a substituição tributária é amplamente utilizado para o ICMS e todos os estados assim adotam e ampliam para determinados produtos na medida que se torna interessante a aplicação dessa sistemática. As alíquotas. Como é que se dá as alíquotas do imposto? Nós estamos falando do imposto estadual. Então, cada estado terá a sua competência para fixar as suas alíquotas. Até bem pouco tempo atrás, o estado da Paraíba, por exemplo, cobrava uma alíquota de 17% nas suas operações internas, enquanto outros estados da federação já cobravam a alíquota de 18%. Então, para nivelar, o estado da Paraíba também passou a tributar com a alíquota de 18% as suas operações internas. A Constituição estabelece que o Senado ele deverá estabelecer as alíquotas nas operações e prestações interestaduais de exportação, ou seja, quando houver uma operação que envolva a circulação em mais de um estado, então o Senado vai fixar quais são essas alíquotas. Então nós temos, por exemplo, que se um produto sair do estado da Paraíba para qualquer outro estado da federação, a alíquota interestadual será cobrada 12%, e assim será para todos os estados do Norte e Nordeste. Se um produto, porventura, vier do estado do Sul e Sudeste, ou do Centro-Oeste, a alíquota interestadual não será 12%, mas será de 7%. Então, será pago o chamado diferencial de alíquota. Então, a forma de cobrança será da seguinte forma. Na hora que a mercadoria sai daqui, ela sai com 12%. Quando chega lá no estado de destino, é cobrada a diferença de alíquota, ou seja, se dentro do estado de destino a alíquota for 18%, já foi cobrado 12% na saída, então só paga na entrada lá a diferença que seria de 12 para 18 mais 6%. Tá? Então esse 6% será cobrado pelo valor da saída da mercadoria no estado de destino. Isso é um sistema de tributação mista que é adotado pelo ICMS, que é a origem e destino. A alíquota interestadual incide no estado de saída, e a diferença de alíquota entre a alíquota interna e interestadual incide no estado destino. Há a possibilidade o Senado fixar essas chamadas alíquotas máximas e mínimas. Então, a alíquota máxima do ICMS, de acordo com a resolução do Senado, é 27%. A resolução atual do Senado. A lei estabelece que não pode haver uma alíquota interna menor que a alíquota interestadual. Porém, o CONFAZ, que é o Conselho de Administração Fazendária, pode autorizar, em caráter excepcional, a adoção de programas de incentivo fiscal, de benefícios fiscais, que possam estabelecer essas alíquotas reduzidas. No estado da Paraíba foi instituído, há alguns anos atrás, um programa chamado Paraíba Sim, que estabeleceu as alíquotas entre 3,5%, entre 0,5% e 3,5%, de forma que, ao invés de ser cobrado a alíquota de 18 ou 12, que seja, era tributado com a alíquota de 0,5% ou 3,5%, como forma de incentivo de determinados setores, principalmente do setor atacadista. Isso só tem validade, esse tipo de procedimento, com a autorização do CONFAZ e por unanimidade. Então,
que eu falei há pouco sobre a questão das alíquotas aplicáveis, nós temos que nas operações que destinam mercadoria e serviço a consumidor final em outro estado, nós temos duas situações. Se o destinatário for contribuinte do imposto, observe bem, eu destino a mercadoria, eu mando a mercadoria para outro estado e o contribuinte, perdão, o destinatário da mercadoria é contribuinte do imposto. Então, se o destinatário da mercadoria for contribuinte do imposto, será cobrado a alíquota interestadual. Se, porém, o destinatário da mercadoria não for contribuinte do imposto, eu aplico a alíquota interna. Está até errado aqui. Então, você aplicar a alíquota interna. Isso foi motivo de briga, inclusive, com objeto de alteração, para recentemente algumas resoluções, algumas portarias de governos, inclusive aqui do estado da Paraíba, que iniciou isso, para barrar as compras pela internet, estabeleceu que nas vendas pela internet, quando a mercadoria, por exemplo, sair lá do estado de São Paulo para entrar no estado da Paraíba, como a mercadoria estava sendo vendida por uma empresa de São Paulo para um destinatário final na Paraíba, a regra constitucional era que seria cobrado os 18% lá no estado de São Paulo e não nada que fosse cobrado aqui no estado. E aí o estado passou a cobrar aqui também um diferencial de alíquota para tributar aqui dentro do estado. E aí isso, de forma ilegal, contrária e inconstitucional, melhor dizendo, contrária à Constituição, porém provocou uma mudança na Constituição, que veio a ser emendada e passou a estabelecer uma regra de uma tributação mista, em que parte é cobrado na origem e parte no destino, ou parte da receita dessas compras pela internet, dessas compras à distância, elas são parte do estado origem e parte destino, nessa sistemática aqui do diferencial de alíquota, a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ok? Qual a base de cálculo para cobrança desse imposto, para a tributação do ICMS? Como regra geral, é o valor da operação. Então, a base de cálculo é o valor da operação relativa à circulação ou preço do serviço, no caso daquele serviço de transporte e de comunicação, observando as regras da Lei Complementar 116. Então, existe a regra que inclui-se na base de cálculo todas as despesas recebidas do adquirente e a este que tenham sido debitadas, como também os descontos condicionais a este concedido. Então, veja, vamos entender o que são essas despesas. Se para venda da mercadoria, além do preço do produto, houve uma despesa com frete, então isso vai compor a base de cálculo para a cobrança, afinal de contas, porque o frete é um transporte de mercadoria, que vai ser tributado pelo ICMS. Se o comerciante estabeleceu um fornecedor um desconto, dependendo da natureza, do tipo de desconto, ele vai compor ou não a base de cálculo do imposto. E aí eu chamo a atenção para essa observação que nós temos aqui. O desconto sendo condicionado, ou seja, sendo imposta uma condição para aquele desconto, e essa condição ficar dependendo de um evento futuro incerto, esse desconto não vai ser levado em consideração para reduzir a base de cálculo. Exemplo, fornecedor manda uma mercadoria, dá um prazo para ser pago em 30 dias e diz que se aquela fatura daquela mercadoria for paga até o vencimento estabelecido, o cliente, o adquirente, terá um desconto de 5% no boleto, por exemplo. Então veja que é um evento futuro incerto, porque pode ser que ele venha pagar no vencimento, se pagar no vencimento vai ter o desconto de 5%. Ou não. Se não pagar no vencimento, ou antes do vencimento, vai ter o valor total. Então, como esse é um evento futuro e incerto, que pode ou não acontecer, então, se a mercadoria foi vendida por 100, vai ser cobrado o ICMS em cima dos 100.
Agora, se o desconto ele for incondicionado, ou seja, não tem nenhuma condição futura incerta, aí sim ele pode ser retirado da base de cálculo. Por exemplo, o preço da mercadoria é 100, mas como venda à vista, o comerciante ele dá um desconto de 5%, então você paga R$ 95. Então, qual vai ser a base de cálculo do ICMS? 95, porque esse foi um desconto incondicionado, no sentido que não é uma condição futura e incerta. Tá? Então, esse é um detalhe a ser, a ter necessariamente ser percebido para o imposto sobre circulação de mercadoria. Ok? Então, os descontos condicionais ou condicionados, eles vão compor a base, não serão levados em consideração para deduzir a base de cálculo. Já os descontos incondicionais, eles sim serão levados em consideração e serão retirados da base de cálculo do imposto de circulação de mercadoria. Ok? E aí alguns princípios constitucionais que se aplicam ao ICMS de acordo com a Constituição de 88. Então, se aplicam todos aqueles princípios constitucionais que nós vimos, legalidade, isonomia, capacidade contributiva, enfim, todos aqueles princípios, e especificamente o princípio técnico de arrecadação da não cumulatividade, de acordo com o artigo 153, parágrafo 2º, no inciso 1º. Então, assim como o IPI, o ICMS também se submete à não cumulatividade, ou seja, será compensado em cada operação relativa à circulação de mercadoria o montante cobrado nas operações anteriores. Então, usa aquele sistema de crédito e débito. O ICMS que foi cobrado na mercadoria na entrada fica aqui para ser deduzido sobre o ICMS devido na operação de saída dessa mercadoria, tá? Aplicando da mesma forma a sistemática como acontece com o IPI. E aí temos algumas desvantagens que nós apontamos aqui para a não cumulatividade, mas que torna esse tributo complexo na sua arrecadação. Porém, apesar desses problemas, nós temos uma sistemática que vai, por um lado, reduzir o custo final do produto, já que ele é um tributo que incide em várias etapas da cadeia produtiva, mas, por outro lado, gera uma série de complexidade na administração desse imposto, com uma regulamentação extensa e necessariamente detalhada para aparar as arestas que eventualmente ficam nessa sistemática de tributação. Aí eu deixo à disposição esse material para que vocês possam verificar isso. E o lançamento desse imposto, ele é um imposto, como a grande maioria dos tributos, lançado por homologação. Ou seja, o contribuinte tem por obrigação verificar a legislação, calcular o montante do imposto devido, e isso tem que cumprir as suas obrigações acessórias, como a emissão da nota fiscal na saída da mercadoria, na prestação de serviço, enfim, e calcular o montante do tributo e fazer o recolhimento e guardar as informações de sua posse para eventual fiscalização posterior. Apesar de que com sistemas como o SPED, que é um sistema eletrônico de processamento de dados de informações fiscais, nós temos isso de forma muito mais ágil do que aqueles meros livros fiscais como eram utilizados antigamente. Mas a necessidade de guarda da documentação para comprovar o recolhimento, porque no prazo de homologação, que é de 5 anos, de acordo com o artigo 150, no parágrafo 4º do CTN, então, dentro do prazo de homologação, pode ser haver cobrado esse ICMS que eventualmente não foi recolhido adequadamente. Então, é isso. Espero que eu tenha sido claro nas minhas exposições e me coloco à disposição para tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham a respeito desse imposto, que não é imposto simples. Aqui eu dei apenas uma noção introdutória, com base na Constituição e na Lei Complementar 87, mas que esse imposto ele tem uma série de outros detalhes que não cabe aqui nesse nosso curso. Então, agradeço a atenção de vocês e desejo a vocês bom estudo, bom proveito e até o próximo encontro.